Aproximadamente 20 mil anos atrás, surgiram evidências do nascimento do número 1, ou de sua forma primitiva, como linhas curtas entalhadas no osso de Ixango, onde há 60 riscos entalhados de um lado e 60 riscos de outro. Estes entalhes em ossos possibilitou uma forma primitiva de soma e a contagem de valores. Em 4.000 anos antes de Cristo, na antiga civilização suméria, o 1 deixou de ser um risco e passou a ser representado por um objeto físico, um pequeno cone de barro. Essa representação permitiu que os sumérios pudessem, além de somar, também subtrair através do ato de retirar uma quantidade de cones de um montante. E foi assim que nasceu a aritmética, que é a parte da matemática que estuda as operações como soma, subtração, multiplicação e divisão. Pode-se atribuir a evolução da matemática nesta civilização às necessidades de organização do ambiente que viviam. Ao construir cidades, era preciso ter uma ordem em relação ao armazenamento e distribuição dos grãos, calcular lucros, prejuízos e cobrar impostos. Pela necessidade de manter os registros em seus cálculos, os sumérios adotaram um sistema que consistia em fazer marcas em uma placa de barro, onde cada marca representava um cone, uma unidade. Assim, podemos dizer que os números aparentemente foram a primeira forma de escrita do mundo. Em 3.000 anos antes de Cristo, no Egito, o 1 foi acompanhado de outras representações numéricas. Havia os números da escravidão e os números da aristocracia. Os números da escravidão eram os seguintes: número 1, representado por uma linha simples, o 10, que era uma corda, e o 100, que era uma corda em espiral. Os números para aristocratas eram o 1000, uma loto, símbolo do prazer, o 10.000, um dedo indicador, e o 1.000.000, que só os faraós usavam para contar seus prisioneiros. E o símbolo era de um prisioneiro suplicando por perdão. As grandes obras egípcias fizeram com que o 1 se tornasse também uma medida. Para manter padrões, os egípcios criaram uma medida que era equivalente ao tamanho do antebraço do faraó mais a largura da palma de sua mão. Esta medida foi chamada de cúbito. A partir dela, a primeira régua foi criada e passou a ser adotada em construções e na feitura de tapetes e roupas. Durante o Império Romano, o número 1 volta a ser uma simples ferramenta de contagem. Os romanos utilizaram-se do 1 para registrar suas conquistas e calcular suas perdas em contingente militar. Os algarismos romanos impossibilitaram cálculos muito elaborados. Assim, foi preciso fazer uso da tábua de contagem e apenas o resultado final era escrito em algarismos romanos. Com a dominação dos romanos sobre o Ocidente, os algarismos romanos prevaleceram sobre a forma de comunicação durante muito tempo. Enquanto isso, na Índia, por volta de 500 depois de Cristo, a cultura, que era fortemente ligada à religião, fez com que os indianos criassem números absurdamente altos para ações relacionadas aos deuses. Os indianos desenvolveram símbolos diferentes para cada número de 1 a 9 e inventaram um número que mudou a matemática, o zero. O zero sozinho não era nada, mas quando se juntou o 0 a 1, a magia começou a acontecer. Com apenas 10 dígitos, os indianos podiam fazer números infinitamente grandes quanto infinitamente pequenos. Os romanos não conseguiam fazer isso. O 1 e o 0, junto com os outros algarismos, permitiram que a ciência indiana avançasse. Astrônomos indianos estavam séculos à frente dos cristãos. Cientistas indianos concluíram que a Terra gira em torno do seu próprio eixo e que se move ao redor do Sol, algo que na Europa Copérnico só descobriria 1000 anos mais tarde. Também calcularam o diâmetro da Terra e eles erraram por menos de 1% do valor real. Tudo isso foi possível por causa do 1, do 0 e dos outros algarismos.